O vereador Dimas tem até 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadora Marisa Hummel, Dadá Diogo, demais vereadores, população aqui presente, em quem cumprimento a todos na pessoa da Celeste, e também cumprimentar os 22 internautas que estão nos acompanhando. Bem, senhores vereadores, é mais uma política pública que trago aqui, em razão de uma das bandeiras que também defendo, que é a questão do meio ambiente. Entendo que em nossa cidade existem muitas pessoas fazendo muitas coisas, mas por outro lado, observo também que quem deveria ter o controle desses trabalhos, dessas realizações que acontecem em nosso município, não a tem. E eu entendo que o poder público, ele precisa se preocupar, e muito, com a questão ambiental. Nada acontece acima do ambiente se o ambiente em que nós estamos inseridos não tiver todas as atenções que ele merece, porque é ali que nós realizamos todas as nossas ações. E a gente sabe, todos nós sabemos, dos riscos que existem no uso dos óleos industriais e dos óleos de cozinha. E aí a grande pergunta que nós fazemos: o que é feito dentro do nosso município com este resíduo? É feito sabão? Eu acho que é feito sabão, eu acho que é feito isso, eu acho que é feito aquilo. No meu entendimento, o poder público, através de suas secretarias, ele tem que ter em mãos todas essas informações. E essas informações, elas precisam estar à disponibilidade dos munícipes, das pessoas, para que todos nós tenhamos o conhecimento de que em nossa cidade acontecem políticas públicas voltadas para a questão do meio ambiente. E aqui convidando os nobres pares, o Max Barros e o Nenê do São João, e até conversando com o Max, e ele fala, porque ele tem um estabelecimento comercial, e ele fala que existe uma pessoa que passa lá, que coleta, então, e aí? Mas o poder público, ele sabe dessa pessoa, ele conhece, o que acontece que é resíduo, para onde vai? Porque dentro das responsabilidades de geração de resíduos sólidos ou líquidos, nós somos responsáveis enquanto geradores, e nós temos que saber o que acontece com ele, porque senão podem estar sendo desprezados clandestinamente nos rios, contaminando os nossos rios, que já são poucos, que já não são cuidados, que já não são vigiados, que não existe um olhar zeloso para ele. Então, se nós queremos aqui falar em saúde, falar em educação, falar em todas as políticas públicas pertinentes, nós temos que falar do meio ambiente. E nesse meio ambiente, tudo o que ocorre, e no meu entendimento, o poder público precisa fomentar outras políticas públicas nesta direção. E aqui, dentro do meu projeto, dentro da justificativa nossa, eu coloco até um exemplo que aconteceu no Nordeste, precisamente no Ceará, em que a prefeitura abraçou essa ideia, junto com estudantes, criou a usina, e lá eles recolhem todo esse óleo produzido, eles cuidam, transformam em biodiesel, parte vai para as indústrias de sabão e detergente. Gente, quando eu falo disso, eu estou falando de geração de emprego, de serviço, de trabalho, de renda, para algo que se despreza nas redes de esgoto, que depois vai gerar o quê? Entupimento. Vai jogar nos rios, vai jogar nos terrenos, e isso vai contaminar, vai prejudicar o meio ambiente. Porque o meio ambiente, ele produz ao homem, e o homem não repõe nem parte daquilo que ele precisa para produzir para o próprio homem. Então, se nós não tivermos um olhar atento a essas políticas, nós não vamos produzir nada nesse sentido.
E a minha preocupação com o tema é muito grande. E eu vou estar apresentando outros temas pertinentes a esta questão. Porque para mim, o executivo, e não falo desse, eu falo desse de todos que vierem. Nós temos que colocar nas nossas pautas políticas, nós temos que colocar nas nossas conversas do dia a dia, nós temos que estar todo mundo se interagindo sobre esses temas, para que nós também possamos dizer que Cachoeira tem uma política voltada para a sustentabilidade, que Cachoeira tem uma política voltada para a geração de renda, de emprego e renda, através de políticas públicas que atendam estudantes. O que nós precisamos fazer, senhores, é fomentar o interesse da população por isso. Tenho trabalhado na presidência, através das assessorias, da minha assessoria e da assessoria de alguns vereadores, para estarmos realizando, em junho, uma audiência pública sobre meio ambiente, voltado para a nossa realidade, voltado para a Cachoeira Paulista. E até porque é a data em que se comemora o Dia do Meio Ambiente. Então, para mim, é uma matéria extremamente importante, extremamente relevante. E isso é uma das vertentes que a gente traz sobre o meio ambiente. E eu vejo com muito critério essa situação. E nós sabemos, hoje, o que existe de ponto de comércio que manipulam alimentos de frituras. Então, imagine, porque nós temos, por informação, eu tenho certeza que na casa nossa, acho que a maioria faz isso, a gente usa um óleo, no máximo 2 vezes, já despreza. Eu não jogo em rede de esgoto. Eu separo e espero aquele carro que passa, que eu não sei, mas eu aplaudo a intenção que ele tem, porque ele diz que está produzindo sabão, né? Mas eu gostaria que o poder público assumisse isso e nos dissesse com clareza que ele está ali e está contribuindo. E com uma parceria poderíamos estar criando um mecanismo de estar ajudando a todos. Então eu não jogo. Agora, e nos pontos de comércio? E as fiscalizações sobre tudo isso? Como que é feito? Onde é desprezado? Então, na minha justificativa, eu coloco isso e até exemplos de pessoas que teve seu patrimônio danificado pela questão do desprezo incorreto dos óleos de fritura. Então, é um problema que nós temos, porque nós temos a questão do plástico, nós temos a questão dos resíduos de saúde, nós temos muitos problemas relacionados ao meio ambiente. E ele, para fazer parte, ele tem que fazer parte do contexto de discussão de outros temas políticos, de outras políticas públicas. Então, venho aqui pedir aos nobres pares que acompanham, que a gente possa, se não acontece, igual já disse aqui, antes eu tinha a preocupação de ter projeto apresentado e tal, hoje eu vou instrumentalizar o executivo. Um dia eu sei que eu não vou estar aqui, mas eu quero chegar e dizer, eu dei a minha contribuição. E eu vou falar na hora da minha tribuna livre, que é a própria campanha da Fraternidade 2019. Ele abrange esse tema, o tema da questão das políticas públicas. Então, eu estou fazendo a minha parte. E tenho certeza que a maioria dos colegas aqui estão fazendo a parte deles, dando a sua contribuição para as pessoas que precisam. Fórmulas, meios de ajudar, existe. O que precisa ter é a vontade de todos para que realmente a coisa aconteça. E quem hoje não tem emprego, porque emprego está difícil, mas meu pai dizia sempre, pode não existir emprego, mas trabalho vai sempre existir. Então, peço aos nobres pares o entendimento, a colaboração da matéria e que possamos fazer com que toda a sociedade realmente tenha nas mangas a luta em favor da sustentabilidade e da proteção do nosso meio ambiente.